E aí, galera massa do Deu a Louca na Matemática! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e na aula de hoje nós daremos continuidade a uma série sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Na aula anterior, nós estudamos a decomposição em fatores primos, entendemos o que são números primos, números compostos e também o que são divisores e múltiplos, beleza? Nesta aula, nós iremos relembrar essas coisas e iremos dar um passo mais adiante, beleza? Iremos estudar mais uma vez a aplicação da decomposição em fatores primos na obtenção do MMC e no MDC. Na aula anterior, nós havíamos discutido um pouco da aplicação da decomposição de fatores primos na radiciação, encontrar aí raízes quadradas, cúbicas, utilizando a decomposição em fatores primos. O mínimo múltiplo comum e o MDC, o máximo divisor comum, é um conteúdo muito importante, não só para alunos do ensino fundamental e ensino médio, mas também para você que está concorrendo a um concurso público e deseja relembrar essas coisas. Então esta aula também é para você. Se liguem no moral, não deixe a vaca dormir, não deixe o gato miar, e vamos nessa! Bom, então para começar a nossa aula, a gente vai procurar entender aqui as definições de mínimo múltiplo comum e de máximo divisor comum. Então a primeira é de MMC, tá? O menor número que pode ser dividido. Então a definição de MMC já começa por aí, ó. Eu já deixei destacado que pode ser dividido, porque a gente vai entender isso, que está bem associado, atrelado à definição de múltiplo, certo? O que é um múltiplo de um número? É um número que é divisível por outro. Por exemplo, 8 é um múltiplo de 4, porque 8 é divisível por 4. Então essa definição de MMC está atrelada, associada à definição de múltiplo, pessoal. Então, é o menor número que pode ser dividido ao mesmo tempo por outros 2 ou 3 números. Então, esse mínimo múltiplo é um mínimo múltiplo comum de 2 ou 3 números, ou seja, é um número que é divisível por 2 ou 3 números ou mais números ao mesmo tempo. Então, é basicamente isso que a gente está preocupado em buscar, beleza? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Qual é o MMC de 8 e 12? Então, uma das formas de a gente conseguir obter esse mínimo múltiplo comum é a gente elencar o conjunto de múltiplos de 8 e de 12 separadamente. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Os múltiplos de 8 são 8, 16, 24, 32, 40, 48, por aí vai o diabo a 4, beleza? Isso vai para mais infinito. E os múltiplos de 12? Os múltiplos de 12 são 12, 24, 36, 48. São todos os números que podem ser divididos por 12. São os divisíveis por 12. E lembra que está associado, são frutos de uma multiplicação por 12. Quem é 12? Acompanha a seta. 12 é 12 vezes 1. Quem é 24? 24 é 12 vezes 2. Quem é 36? 36 é 12 vezes 3. Então está associada, quando a gente fala de múltiplos de 12, a gente está olhando para a tabuada do 12. Todos os resultados ali são múltiplos de 12 porque são divisíveis por 12. Quando a gente fala dos múltiplos de 8, a gente já associa a tabuada do 8. 8 vezes 1, 8 vezes 2, beleza? Para ficar bem fácil. Então os resultados dessa tabuada são todos os múltiplos, ou seja, divisíveis por este cara. Então tranquilo. Mas como eu quero o múltiplo comum entre 8 e 12, então eu vou olhar nesses dois conjuntos quais são os múltiplos comuns que aparecem. Então a gente percebe aqui no conjunto dos múltiplos de 8 que a gente tem o número 24, acompanha a seta, que ele aparece tanto no conjunto de múltiplos de 8 quanto no conjunto dos múltiplos de 12. Então ele é comum porque ele aparece nos dois. E também aparece aqui o 48, ó. O 48 também é um múltiplo comum de 8 e 12. Ou seja,
o 48 ele é divisível tanto por 8 quanto por 12. Então a gente tem 2 aqui e pode existir vários. A ideia é, gente, a gente está procurando o menor. Então, entre 24 e 48, o menor múltiplo comum é quem? O 24. Então, o menor é 24. O MMC de 8 e 12, neste caso, é 24. Só para a gente lembrar o que foi que combinamos aqui, o que foi que conversamos. Então, a gente percebeu aí que os números 24 e 48, eles aparecem nos dois conjuntos, massa, só que o número 24 é o menor deles. Então, ele é o MMC. Beleza? Tranquilo? Vamos para a definição de MDC. No caso da definição de MDC, a gente tem o seguinte. Eu deixei duas partes aí bem destacadas para quando vocês forem vendo e rever esse vídeo várias e várias vezes, tá? Incomodem bastante aí a mamãe e o papai vendo, botem na TV de casa para assistir isso, beleza? Então, ó, o MDC é o maior, ó, quem é o MDC? É o máximo divisor comum. Então, estamos procurando o maior divisor comum. Olha aí, foca nesta frase, foca em mim. Lá no MMC, nós estávamos procurando o menor cara que pode ser dividido. Ou seja, a gente estava buscando caras que eram divisíveis. Aqui não, eu estou procurando o maior divisor. É o cara que divide. Então estou procurando o maior divisor comum de 2 ou 3 números. Ou seja, o maior número que divide outros 2 ou 3 ou 4 números ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, para ficar bem facinho, vamos ver isso aqui por um exemplo, beleza? Qual é o MDC de 8 e 12? Então, uma forma da gente encontrar isso, o MDC, é elencar, no caso do MDC, o conjunto dos divisores de 8 e de 12. Então, elencando o conjunto dos divisores de 8, a gente tem que o número 1, o número 2, o número 4 e o número 8 são os divisores de 8. Eles dividem. Se a gente fizer 8 dividido por 1, 8 dividido por 2, 8 dividido por 4, 8 dividido por 8, o resto dessas divisões dará 0, beleza? Então, tá aqui os divisores de 8. No caso dos divisores de 12, a gente tem aqui o número 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são os divisores de 12. Ao ser dividido por estes caras, o resto da divisão vai dar 0. Então, o que é que acontece? Como estamos procurando o maior divisor comum, iremos observar nesses dois conjuntos quais são os números que aparecem, ou seja, quais são os números comuns, né, nesses dois conjuntos. Então, a gente percebe que o número 1, o número 2 e o número 4 é divisor comum do número 8 e do número 12. Então tá aqui, ó. O número 1, beleza, ele vai ser divisor de qualquer número. Por isso que eu não coloquei ele aqui, nesse quadradinho verde. Mas tem aqui, ó, que os números 2 e 4 são os divisores, ou seja, simultâneos de 8 e 12. Eles aparecem tanto nos divisores de 8 quanto no conjunto dos divisores de 12. No entanto, olhando para o número 2 e 4, o maior divisor comum, certo? Dentre esses números é o número 4. Então, o MDC de 8 e 12 é 4. Beleza? Então, gente, fazendo dessa forma, você chega no resultado. Beleza, tranquilo. O grande problema é que quando os números são muito grandes, certo? Pode ocorrer de você vai elencando aí todos os caras desse conjunto de múltiplos ou de divisores e você vai chegar aqui num número muito grande de elementos nesses conjuntos, o que dificulta o nosso trabalho. Então a ideia de utilizar a decomposição em fatores primos surge daí, entendeu? Porque se a gente utilizar esse método que aprendemos até o momento, consegue resolver de boa, belezinha, belezinha. Mas pode ocorrer, né, em alguns casos, desse trabalho de elencar múltiplo por múltiplo,
ou divisor por divisor, 1 a 1, pode ser bem complicado, bem árduo. Então, aí é que vem a ideia de aplicar a decomposição em fatores primos, que a gente vai aprender aqui. Então vamos lá. Determinação do MMC e do MDC por decomposição em fatores primos. Eu peço que vocês acompanhem a seta. Eu sei que eu sou muito bonito e vocês não conseguem parar de me olhar, mas eu quero que vocês prestem atenção na nossa aula, no nosso quadrinho aí, na seta, beleza? Então a gente vai determinar o MMC e o MDC por decomposição em fatores primos. Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é procurar determinar o MMC e o MDC de 8, 12 e 24, beleza? Então a gente vai fazer uma decomposição simultânea desses três números. Observando esses caras, a gente percebe que o primeiro fator primo, o menor dos fatores primos, quem são os números primos? 1, 2, 3. Então, esses números primos são, na verdade, os números que nós iremos utilizar para decompor esses caras. Então, o menor primo que divide o número 8, 12 e o 24 é o número 2. Beleza? 8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 2 dá 6 e 24 dividido por 2 dá 12, beleza? E daí, observando esses números, a gente percebe que o número 4, o número 6 e o número 12 ainda continua sendo divisível por 2. Então, a gente vai repetir o nosso fator primo 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3 e 12 por 2 dá 6. Beleza? Tranquilo até aqui. Então, observando esses números, a gente ainda percebe que existem dois caras aqui que ainda é divisível por 2. Então, a gente só para de decompor pelo número 2, que é o menor primo, certo? Quando não houver nenhum cara que é divisível por 2. Como ainda existe, a gente continua utilizando o fator primo 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá, repete. E 6 dividido por 2 dá 3. Tá aqui. Beleza. E observando aqui, a gente percebe que não existe nenhum número aí que é divisível por 2. Então, a gente tem 1, 3 e 3. Qual é o menor primo agora, depois do 2, que divide esses caras? O número 3, né? Então, tá aqui o número 3. 1 dividido por 3 não dá, repete. 3 dividido por 3, 1. E 3 dividido por 3, 1 também. Terminou a nossa decomposição. Aí vem agora o truque de mestre, gente. Para determinar o MMC, é bem simples. A gente vai multiplicar, acompanha a seta, a gente vai multiplicar todos os fatores primos, beleza? Então a gente multiplica os fatores primos. E o produto, ou seja, o resultado dessa multiplicação vai ser justamente o nosso MMC. Então, a gente multiplicando esses fatores primos, a gente vai chegar, ó, que 2 vezes 2 dá 4, beleza? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Então, o MMC de 8, 12 e 24 é o número 24, beleza? Para determinar o MDC, nós iremos observar aqui nos nossos fatores primos, e a gente vai circular mesmo. Quais são os fatores primos que dividiram ao mesmo tempo os três números? A gente não estava interessado em decompor três números simultaneamente? Então a gente vai observar aqui nos nossos fatores primos qual foi o fator que dividiu simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, os três números. Então, observando essa primeira decomposição, a gente percebe que o primeiro fator que eu circulei aqui, ele divide o número 8, o 12 e o 24 ao mesmo tempo. Tranquilo. Então, a gente, ó, 8 dividido por 2 deu 4, 12 dividido por 2 deu 6 e 24 dividido por 2 deu 12. Este próximo fator aqui, o 2, a gente observa também que ele dividiu o número 4, o número 6 e o número 12 ao mesmo tempo. Então, ó, 4 por 2 deu 2, 6 por 2 deu 3 e 12 dividido por 2 deu 6.
Então, apenas esses dois fatores primos dividiram simultaneamente esses três números. Então, a gente marcou aí, o MDC vai ser justamente o produto, ou seja, a multiplicação desses dois caras. 2 vezes 2 dá 4. Então, o MMC, como a gente já tinha definido, foi 24 e o MDC, 4. Não aprendeu? Relaxa. Vamos ver alguns exemplos. Bom, o primeiro exemplo nós temos determinar o MMC e o MDC de 12, 15 e 24. Então, a ideia aqui vai ser sempre decompor, beleza? Então, decompondo esse número 12, 15 e 24, a gente vai perceber que o primeiro fator primo que divide, o menor fator primo que divide um deles é o fator primo 2, certo? O número 2, o número primo 2, ele divide ao menos um deles, beleza? Então, 12 dividido por 2 deu 6, 15 dividido por 2 não dá, a gente repetiu. 24 dividido por 2 deu 12. A gente percebe que o número 2, o número primo 2, ainda continua sendo o menor primo que divide ao menos um desses três números. Então, a gente vai continuar decompondo por 2. 6 dividido por 2 deu 3, 15 por 2 não dá, repete, e 12 por 2 deu 6, beleza? Tá aqui. E a gente percebe que ainda existe, dentre esses três números, 3, 15 e 6, entre eles existe um cara que é divisível por 2 ainda. E quem é esse cara? O número 6. Como o número 6 ainda é divisível por 2, nós iremos continuar dividindo por 2, decompondo por 2, beleza? Então tá aqui. Como o número 3 e o 15 não é divisível por 2, a gente repetiu. E 6 dividido por 2 deu 3. E aí, depois do 2, qual é o menor primo que divide 3, 15 e 3? O número 3. Aí você poderia dizer, professor, o 5 divide 15, beleza, só que ele não é o menor primo. O menor primo que divide esses caras é o número 3. Então a gente vai usar para decompor agora o fator primo 3. 3 dividido por 3 deu 1, 15 por 3, 5, e 3 dividido por 3 deu 1 também. Tá aqui. E qual é o próximo fator primo que divide ao menos um desses caras? O número 5. Então, 1 dividido por 5 não dá, repete. 5 dividido por 5, 1. E 1 dividido por 5 não dá, repete. Terminamos a nossa decomposição. E agora, para determinar o MMC, basta multiplicar todos os fatores primos. Então, multiplicando todos os fatores primos para encontrar o MMC de 12, 15 e 24, nós teremos que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, e 24 vezes 5, 120. Então, 120 é o menor cara possível que eu possa encontrar que é divisível por 12, 15 e 24 ao mesmo tempo. Certo? E o MDC, professor? Para encontrar o MDC, nós iremos observar aqui nos nossos fatores primos qual dentre eles dividiu simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, esses três números, beleza? Que estávamos decompondo. Então, observando esse primeiro fator 2 aqui, ó, a gente percebe que ele dividiu apenas o número 12 e o número 24. Ele não dividiu o número 15. Então, esse não está fora, beleza? Observando o próximo fator 2, a gente percebe que ele dividiu o número 6 e dividiu o número 12 apenas. Então, também está fora. O próximo fator primo, ele dividiu apenas o número 6. Também está fora. A gente quer o fator primo que dividiu todos os três caras ao mesmo tempo. Depois do 2, a gente percebe aqui que tem o próximo fator primo 3. E olhando para a decomposição, esse fator primo 3, ele dividiu o 3, o número 15 e o número 3. Então, ele, dentre todos os fatores primos, foi o único divisor comum de 3, 15 e 3. Então, a gente vai observar que
além de divisor comum de 3, 15 e 3, ele é divisor comum de 12, 15 e 24 ao mesmo tempo. E ele é o maior possível, beleza? Porque antes dele tem o número 1. O número 1 divide qualquer cara. Mas o maior divisor comum de 12, 15 e 24 é apenas o número 3. Beleza? Então, o máximo divisor comum de 12, 15 e 24, 3. Não aprendeu? Relaxe, fique calma. Vamos aqui para o próximo exemplo. Descobrir o MMC e o MDC de 30, 60 e 80. Então, decompondo, o primeiro primo que divide 30, 60 e 80 ao mesmo tempo é 2. Então, a gente começa pelo fator primo 2. 30 dividido por 2 deu 15, 60 dividido por 2, 30, 80 por 2, 40. Beleza? Depois, a gente continua usando o fator primo 2, porque ele divide ao menos um cara desses três aqui, ó. O número 30 e o número 40 ainda é divisível por 2. Então, a gente continuou utilizando o fator primo 2. Então, 15 dividido por 2 não dá, a gente repetiu. 15 por 2 deu 30 por 2 deu 15. 40 por 2, 20. Como existe ainda um número que é divisível por 2, a gente continuou usando o número 2, tá? O fator primo 2. 15 por 2 não dá, repete. Repetiu novamente. 20 dividido por 2 deu 10. Beleza. Como 10 ainda continua sendo divisível por 2, então a gente utilizou ainda o fator primo 2. 15 dividido por 2 não dá, repetiu. 15 por 2 não dá, repetiu. E 10 dividido por 2 deu 5. Beleza. Qual é o próximo fator primo que divide 15 e 5? 3. Você poderia dizer, ô professor, 5 divide. Beleza, 5 divide, só que ele não é o menor possível. O menor possível é 3, que divide ao menos 1. Eu não estou procurando, não é preciso que divida os 3 ao mesmo tempo. Mas se esse fator primo divide ao menos um deles, eu vou utilizá-lo. E se ele for o menor possível, melhor ainda. Então, o menor primo possível que divide ao menos um desses caras, acompanha a seta. É o número 3. 15 por 3 deu 5. 15 por 3 deu 5. 5 dividido por 3 não dá, repetiu. Aí agora, você observando aqui entre esses números, o menor primo que divide eles é o número 5. Beleza? Tranquilo, terminou a nossa decomposição. Para encontrar o MMC de 30, 60 e 80, basta multiplicar todos os fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3. 6 vezes 3, 18. Certo? 3 vezes 1, 3. Mais 1, que subiu, 4. Então dá 48. E 48 vezes 5, 240. Beleza? E para determinar o MDC, a gente vai observar nos nossos fatores primos qual foi os únicos fatores primos que dividiram simultaneamente os três caras ao mesmo tempo, beleza? Então a gente percebe que o primeiro fator primo, ele dividiu o número 30, o número 60 e o número 80 ao mesmo tempo. Então ele tá beleza, ele entra no nosso divisor comum. O próximo fator primo, a gente percebe que ele não divide todos os três caras. Ele divide apenas o número 30 e o número 40. Então ele está fora. O próximo fator primo divide apenas o número 20. Então ele está fora. O próximo só divide o 10. Então está fora. O número 3 só divide apenas 15. Não divide o 5. Então ele também está fora. E o próximo que divide os três simultaneamente é o número 5. Então, 2 e 5 são os únicos fatores primos que dividem simultaneamente 30, 60 e 80. Então, qual é o MDC? O produto desses dois caras. 2 vezes 5, 10. Então, o MDC entre 30, 60 e 80 será 10. Beleza? Fica como atividade para vocês. Pausem o vídeo aí. Para a próxima aula, nós iremos voltar e iremos fazer essa correção.
Mas, desde já, eu peço que vocês tentem responder isso com calma em casa, beleza? E deixem a resposta nos comentários, beleza? Então, nossa aula fica por aqui. Pratiquem, revejam 1, 2, 3 vezes. Façam anotações no caderno que vai ficar beleza. Vocês vão aprender fácil, fácil. Até a próxima. Beijo do tio. Tchau!